E aí galera, tudo bem? Eu sou o André Pili, estamos aqui com um convidado especialíssimo hoje, seu Camilo Santelena, olha lá, que coincidentemente é seu Instagram também. Também. Que coincidentemente vai estar aqui na descrição. E hoje é um dia que é a segunda-feira, né, se tudo correu bem. Hoje vai ser um papo mais técnico, Camilo é diretor de fotografia. Você vai conversar no meio da gravação mesmo, não? Camilo é diretor de fotografia renomado. Conhecidíssimo na indústria. Eu pedi pra vocês, através do meu stories, fazerem algumas perguntas no Instagram dele. E cá estamos nós pra falar sobre direção de fotografia, as origens de Camilo Santelena. Então tá. Pra quem não me conhece, eu sou formado em publicidade. Eu trabalho com fotografia já há aproximadamente 8 anos. Você tem 29, né, agora? Tenho 29 anos, Show. isso. Também estudei fotografia, trabalhei com fotografia em estúdios. Isso, fotografia estilo. E depois eu parti pro cinema. Quando você cresceu, quando você nasceu, um pouquinho depois, vai. O que você queria ser, assim? Você lembra disso? Ah, quando eu... Um pouquinho depois eu queria ser maior que meus irmãos, velho, pra bater neles. É mesmo? Isso é bom, isso é bom. Em termos de carreira... Em termos de carreira. Você sempre quis cinema? Ou... Cara, eu sempre tive uma queda pela fotografia. Desde que eu conheci um fotógrafo quando eu era bem mais novo. E, putz, daí me explicou muita coisa. Eu comecei a admirar ele. E eu vi que eu tinha alguma coisa aí. Foi tipo um mentor, assim. É, não mentor, mas é alguém que eu me espelhei, assim. Certo. E daí eu comecei a faculdade de publicidade, meio que despretensioso, e dentro da publicidade eu acabei conhecendo os caminhos que a fotografia me levou e tudo mais. E depois, dentro da fotografia, os caminhos do cinema. Show de bola, cara. E agora vamos por algumas perguntas. Vamos lá. Sigam ele lá no Instagram dele. Dei uma moral pra ele que o cara manda demais. Ele foi diretor de fotografia do vídeo do Camaro, que vai ser aqui no canal, que tá do caramba. O que eu curti bastante em trabalhar com ele foi que ele tem um conhecimento técnico que eu ainda não tenho, assim, sobre câmeras mais profissionais, de cinema mesmo. Então ele tá trazendo uma coisa muito diferente, uma visão muito mais da indústria, mais profissional, assim, porque a gente tem feito. Então... Muito obrigado, cara. Agradeço, é um prazer estar aí. Vamos aí para a primeira pergunta. Uma coisa que bastante gente perguntou foi sobre como começar uma carreira na direção de fotografia ou na fotografia em si. Eu acredito que não tem um caminho exato para cada um trilhar. Eu acho que cada um trilha o seu caminho. Pode dizer, eu comecei de tal jeito e deu certo. Eu comecei de outro jeito e deu certo. Eu conheço muita gente boa, profissionais tops do mercado, que começaram escalando funções. Para quem não sabe, o diretor de fotografia, ele coordena a equipe de câmera, principalmente. Tem muita gente que chegou na direção de fotografia passando pelos estágios da equipe de câmera. Então, quais são os estágios? Estágio da equipe de câmera. Hoje em dia é o logger. O logger já faz parte da equipe? O logger faz parte da equipe de câmera, sim. O logger é o gerenciador de mídia audiovisual. Esse é o nome em português hoje dele. Que ele pega os arquivos da câmera e transfere para os HDs, transfere para o computador, faz o backup, porque é muito importante sempre ter uma cópia a mais do material que tu está gravando para qualquer coisa que ocorrer, tu não perder o material, né? Perfeito. Essa é basicamente a função do logger. Também muita responsabilidade também, né, com cara? Com certeza, é uma função de extrema responsabilidade, porque todo filme passa na tua mão. Então, se tu fizer qualquer besteira, tu perde a diária inteira do filme. Nossa senhora. Então, o logger é muito importante no set. Não só para fazer essa transferência de arquivos, mas ele confere todo o material que está sendo gravado para ver se está de acordo com o que a equipe de câmera ou com o que o diretor de fotografia quer no filme. Então, por exemplo, se pode ter algum erro na câmera, pode ter algum risco na lente, alguma coisa no sensor. Isso o logger tem que checar. Entendi. Isso é extremamente importante para um filme. Ele assegura a qualidade de tudo que está acontecendo ali. Isso é muito importante. Show. E depois o logger, a evolução dele. O logger, ele não é que ele seja uma evolução do logger. Começa pela base da equipe de câmera. Certo. Seria o vídeo assist. Tá. Geralmente muita gente começa com o vídeo assist, porque o logger exige uma capacidade diferente do restante da equipe de câmera. Uma responsabilidade muito grande, né? O que o vídeo assist faz? O que é um cara? Ele acorda e faz o que na vida, mano? Cara, ele enrola cabo. Ele enrola cabo, basicamente. Não, mentira. É muito mais que isso, mas é que a gente diz que o vídeo assist enrola cabo, porque muita gente começa na câmera como vídeo assist. E sim, enrola muito cabo, porque tu tem que passar a imagem que está na câmera, ela tem que chegar no diretor e ela tem que chegar no cliente. Isso em filmes publicitários. Então, às vezes, a imagem sai da câmera, passa pelo monitor do foquista, quando o foquista não está do lado da câmera, passa pelo monitor de referência para direção de arte, às vezes, passa pelo monitor do diretor e passa para o monitor da agência ou do cliente. Então é muito cabo que envolve. Então e nem sempre essa transmissão é sem fio. Então tem bastante cabo e é um trabalho
bem difícil, porque sempre dá problema. Com qualquer mau contato, acaba caindo e às vezes vai o monitor do diretor e ele não conseguiu ver o plano. Muito grave. É extremamente grave. Tem impacto direto no filme. Se um vídeo assist não funciona bem, o andamento do filme não funciona. Perfeito. E depois do vídeo assist... Depois do vídeo assist, nós temos o segundo assistente de câmera. Caraca, velho. Você vê que é tipo, o diretor de fotografia é o faixa preta, né, cara? É mais ou menos isso. Tipo, demora pra chegar lá. O segundo assistente de câmera, ele é um técnico que cuida de todo o equipamento. Certo. Ele é o braço direito do primeiro assistente. Então ele tem que estar sempre do lado do primeiro assistente, atento a tudo que ele precisa, pra não perder 1 milésimo de segundo quando o fotógrafo solicitar alguma troca, alguma coisa. E esse segundo assistente é um cara que entende muito de equipamento. Ele entende, sabe sempre o que tá acontecendo com o equipamento, sabe todas as configurações da câmera. Então é um cara que consegue lidar muito bem com o equipamento, tanto as partes eletrônicas também quanto as partes mecânicas. Então ele cuida para ver se o tripé está funcionando bem, se ele não está deslizando, faz a manutenção do equipamento no geral. Legal. E depois dele vem aqui. Daí nós chegamos no primeiro assistente. Caraca, velho. E aí, o que faz o primeiro assistente? O primeiro assistente, ele... basicamente, a função dele é coordenar a equipe de câmera, fazer com que tudo esteja alinhado. Ele é responsável pela checagem do equipamento antes de cada diária ou antes de cada trabalho. Certo. Então, tudo o que está acontecendo na equipe de câmera tem que passar pelo primeiro assistente. O logger se reporta ao primeiro assistente, o vídeo assist se reporta ao primeiro assistente, o segundo assistente também se reporta para o primeiro. E o primeiro assistente também ele tem uma função muito delicada, que é uma função vital no filme, que é o foco. Imagina que hoje em dia até é um pouco mais teoricamente tranquilo de fazer o foco, porque tu tem um monitor de referência. Certo. Mas imagina como é que era com película, quando tu não tinha um monitor de referência com definição para tu ver o que estava em foco e o que não estava. O foquista ou o primeiro assistente, ele tem que ter uma noção muito boa de distância. Porque para quem não sabe, o foco ele tem a ver com a distância que tá a pessoa que tu tá gravando ou o teu objeto da câmera. Então, e também com a profundidade de campo. Às vezes a profundidade de campo é muito curta. E aí o foquista tem que trabalhar. E o foquista é essencial num filme. Às vezes, se um foquista não não consegue acertar um foco difícil, acaba impactando no andamento do filme, porque tem que refazer muitas vezes. Imagina, tu faz a cena do carro explodindo e daí quando tu vai ver tá sem foco. O foquista errou. Eu arrisco dizer que é uma das funções mais importantes num set de filmagem. Quem toma mais bronca deve ser o foquista e o logger, então. As broncas mais feias, assim, devem vir dos dois, certo? Olha, as broncas mais feias vão pra cima do foquista, porque tudo que acontece com a equipe de câmera vai pra cima dele. Entendi. E o logger só é demitido, né? Ele não faz o backup direito. Se perde um arquivo, é GG. Eu sugiro ele a... sair correndo rápido, velho. Depois vem quem? E depois do primeiro assistente é o diretor de fotografia. Finalmente. Daí o diretor de fotografia já é uma função de, como dizem, de direção. Ele é o cara que cuida de toda a parte estética visual do filme. Claro, em parceria com a direção de arte. Eles são mais ou menos o que o diretor quer botar no filme dele, o fotógrafo consegue botar. Entendi. Visualmente, parceria com a direção de arte. Perfeito. Então é diretor de arte, diretor de fotografia e outro diretor que é o diretor de produção. São os 3 alicerces do diretor. Então se essas coisas não funcionam bem, o diretor não consegue executar o filme dele. Perfeito, cara. Eu nem lembro qual era a pergunta dele. Mas tem muita gente muito boa que não passou pela equipe de câmera. Perfeito. Porque direção de fotografia é um artista, assim como o diretor, assim como muitas outras funções dentro do cinema. Eles são artistas, eles não são técnicos, mas também exige muita técnica. Com certeza. São diversos os caminhos para se chegar à direção de fotografia. O que eu recomendo é estudar. Estudar bastante. Ver muita referência, ver o que os caras estão fazendo, pessoas que tu admira, ver o que essas pessoas também elas admiram alguém. Então, sem dúvida, faz todo o caminho de admiração, ver o que os teus diretores ou os teus fotógrafos preferidos, o que eles estão vendo, o que eles estão absorvendo, para tu absorver também e chegar
perto deles, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que esse é o caminho melhor. Com certeza. E aí tem toda aquela polêmica da faculdade de cinema, né? Eu acho que isso também é algo que muitas pessoas me perguntam. Será que é válido fazer faculdade de cinema? Cara, é válido. Toda forma de estudo, na verdade, é válida, né? Sem dúvida. A faculdade de cinema, ela vai te dar um panorama geral de tudo, todas as funções, vai te dar um background muito grande de referências. Então, puta, sem dúvida, é muito importante fazer uma faculdade de cinema. Eu acho que tem muita relevância uma faculdade de cinema, mas no meu caso, por exemplo, se há uma oportunidade muito grande pra você, uma oportunidade boa na indústria, não desperdiçar uma oportunidade no mercado de trabalho por conta da faculdade. Com certeza. A faculdade não pode ser um impedimento, ela tem que ser o estopim. Exato. Pra começar alguma coisa. Se tu, de repente, durante a faculdade, tu perceber que tem outras oportunidades, tu não precisa necessariamente seguir até o final da faculdade. Muitas mães vão me xingar por Não, isso. mas é verdade. Principalmente, por exemplo, se a gente fosse médico, aí é outra história. Mas no audiovisual, na música, por exemplo, eu escutei uma frase assim, pra quem faz música, que o único motivo dele estar fazendo faculdade de música é que ele ainda não conquistou um público, não conquistou o espaço dele no mercado, entendeu? O Sr. Jackson perguntou aqui: Camilo, como consigo uma qualidade de imagem boa com uma câmera de entrada? HD. Que filme Full HD, mas nem, Então. tipo, uma câmera barata, um setup barato. Mas isso é muito legal, inclusive, que eu vou fazer um vídeo sobre a iluminação que eu tô montando, que é a da China Ball lá. Sim. Bola chinesa em português? É balão chinês. Balão chinês. Tem muitas manhas, assim, tem muitas coisas pequenas que você pode otimizar na hora de gravar. Às vezes, por exemplo, quando você não tem uma luz disponível, ao invés de gravar à noite, a gente grava na luz do sol. Usando uma janela da sua casa já ajuda demais. Outra coisa com relação ao som, por exemplo, a maioria dos smartphones hoje já tem o próprio gravador interno. Então, a proximidade da gravação de som da sua boca é muito importante. Então, quanto mais perto, normalmente você consegue extrair uma qualidade melhor do áudio. Então, você pega o seu gravador externo do celular e já aproxima aqui, por exemplo. Cara, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que muita gente compartilha essa opinião. Até pode ser um pouco clichê o que eu vou falar. Claro. Vocês já viram um desenhista reclamando porque a caneta dele é ruim e por isso que ele não fez um bom desenho? Então, faz essa analogia e pensa que um bom fotógrafo, um bom diretor de fotografia não depende do seu equipamento. Claro que depende do equipamento, ele vai te ter uma entrega diferente do outro. Mas hoje em dia é possível tu ter um resultado lindo com diversos tipos de equipamentos muito baratos, inclusive celulares, eles têm uma entrega muito boa. Exato. E daí vai da tua demanda, do que tu tá precisando entregar, do que tu quer passar. Não fiquem muito preocupados com o equipamento. Eu não tenho equipamento Pro, eu quero uma lente tal. O que vai mudar não é a qualidade, é a linguagem. É a linguagem, tu consegue fazer muita coisa boa. Eu fiz até um vídeo, cara, no Far Cry 4, uma vez que falavam muito que eu só conseguia fazer sucesso no YouTube, digamos, porque eu tinha uma câmera boa. E eu fiz um vídeo com a placa de captura do meu videogame no Far Cry 4, que é um jogo bem cinemático, tem umas paisagens muito legais do Himalaia lá. Então é um vídeo justamente que eu fiz pra provar que, cara, é muito da sua visão. Tem aplicativos até hoje que simulam câmeras antigas, sabe? Sim. Que dá pra fazer coisa muito legal com isso, que eu já fiz também algumas coisas. Então tem muitas alternativas. Inclusive é uma coisa que tá bem alta também. Exato. Brincar com essas câmeras antigas, fazer um material diferente do carro. Eu vi uma TechPix, cara, tá R$100 no Mercado Livre. Inclusive estou vendendo a minha TechPix, quem quiser. É sério? Achei que você tinha. Agora vamos para a terceira pergunta aqui no nosso hall de perguntas. Qual seria, Camila? É imprescindível usar a regra dos terços na fotografia ou no cinema? Pergunta do Ricardo Carneiro 9, perfeito. Bom, você vai responder essa que meu namorado chegou e eu vou lá atender ela, tá? Cara, nenhuma regra é indispensável, tá ligado? Eu acho que o legal até é tu explorar as possibilidades de cada regra, explorar o que é possível fazer com isso. A regra dos terços é só uma referência do que é bonito ou da composição que é bonita. Mas tem muitas coisas importantes. É legal tu estudar um pouco a proporção áurea, estudar como é que funciona o olhar da pessoa sempre que enxerga uma foto ou enxerga a imagem e por onde ela percorre. A partir disso, tu vai conseguir fazer uma boa composição, tu vai conseguir entender o porquê que é a regra dos terços. Então, não, ela não é indispensável, não. Ela funciona como uma referência, mas qualquer regra, assim, não é isso que vai fazer a tua foto ser bonita. Ela vai te dar uma noção só do que o teu olhar vai percorrer, sabe? Estou de volta, fui lá buscar minha amada, né, amor? Quer aparecer aqui?
Não? Então tá bom. Não, vem cá, dá oi pro pessoal, Oi. Muito bom. Tchau. Vocês sempre me perguntam recomendações de livros e lugares pra estudar. Camilo trouxe algumas fontes aqui pra compartilhar. Então, eu trouxe alguns livros pra quem quer estudar direção de fotografia que são tipo bíblias, assim. Primeiro, esse daqui, Cinematografia, Teoria e Prática. É um livro muito bom. Deixa eu pegar e ilustrar aqui pra você. É um livro muito bom, fala praticamente sobre tudo que a gente precisa saber sobre cinematografia. Esse livro também junto com esse daqui, 5 Cs da Cinematografia. São os dois livros bem didáticos, bem fáceis de entender, que eu acho que são essenciais para qualquer pessoa que quer trabalhar com câmera, com direção de fotografia, ou até mesmo entender um pouquinho mais, né? E voltando à pergunta que o Ricardo fez sobre a regra dos terços, eu indico esse livro de composição, que é bem conhecido já. Cara, ele é bem interessante, te dá toda a ideia do como compor com linhas, correto As regras e... as regras de terços, as regras dos terços, também teus pontos de fuga, onde teu olhar percorre na fotografia. Composições. É uma aula que eu vi da BH, que é aquela loja famosa de fotografia de Nova York, que ele faz... É um cara que é um artista, ele faz uma aula de composição de fotografia e filme em cima de quadros clássicos. Ele dá algumas referências assim, é muito aquela coisa de você pode pegar inspiração em qualquer lugar. Então, sei lá, mestres aí da arte, eles pensavam muito, né, na composição, eles tinham que desenhar. Pô, eu acho que o pensamento na composição foi diminuindo de acordo com o tempo, assim. Primeiro começava com um quadro, tipo, o cara ia pintar um quadro, velho. Ele ia gastar, sei lá, meses em cima do negócio, ele tinha que fazer a composição perfeita. Aí foi pra Pinhole, né? Pinhole, chama. Pinhole, é. Que, tipo, já gastavam, sei lá, alguns minutos ali. Depois, tipo, filme. Aí depois digital e foi banalizando cada vez mais, né? Cara, mas hoje em dia, imagina que cada vez que tu vai enquadrar, fazer qualquer coisa, tu precisa usar composição. Então, quanto mais referência de composição tu tiver, mais rápido tu vai fazer isso. Concordo. Então, às vezes, pra quem faz fotografia de evento, toda hora tu tá compondo, tu tá fazendo uma fotografia diferente, tu tá compondo. Além de ler, buscar referências, é muito importante sempre praticar. Isso para qualquer coisa. Nunca fique só na leitura, no estudo. Vai praticar, pega a câmera, vai fazer coisa, vai fazer vídeo pro canal de vocês. E é isso aí. O canal é muito legal também para praticar um exercício bem... Muito legal. E já dá um feedback também de como tu tá fazendo. Léo aqui tá com uma tuberculose, coitado. Então é isso, gente. Quero agradecer muito aqui, Camilo, pela sua presença, mano. Eu. Espero que a gente possa trampar juntos cada vez mais e estamos com vários projetos legais. É isso aí, então, redes sociais... Que é isso, Miguel? Essa equipe é maravilhosa. Não, o cara é do som, velho. Me ligou um áudio ali do WhatsApp, do primo dele agora, porra. Bom, é isso, gente. As mídias sociais do Camilo vão estar todas na descrição. Eu sou o André Pili, você? Eu sou o Camilo Santelena. Exato, tudo muito bacana e muito legal. Tchau.